Fala pessoal, tudo bem com vocês? E essa estreia do Grêmio com os titulares na temporada, vamos falar sobre ela. Coisas boas e outras nem tanto. E alguns garotos estão merecendo uma oportunidade, hein? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Primeira apresentação do Grêmio na temporada com seus titulares, depois de 2 jogos com o grupo de transição e vitória sobre o São José. Não foi lá uma brilhante apresentação, é óbvio que o Zequinha, o simpático Zequinha, um clube muito querido de Porto Alegre inclusive, não ofereceu muita resistência, não é parâmetro também. É o primeiro jogo em que a gente faz aquela ressalva da perna pesada do começo de temporada e ao mesmo tempo entende que as dificuldades serão muito maiores ao longo do ano. Eu vou dizer que eu gostei, claro, né, dentro da proporção exata do que o jogo oferecia, né, de novo fazendo toda essa vírgula, mas gostei porque o Grêmio promoveu algumas estreias. O zagueiro Bruno Alves, o atacante Janderson, o Campaz não é uma estreia, né? Mas alguns garotos entraram no segundo tempo, o lateral esquerdo Nicolas também entrou na segunda etapa, enfim. O modelo de jogo foi basicamente aquele que o Wagner Mancini já adotava no ano passado, inclusive com quase os mesmos jogadores, né, com pouca diferença. O Jeromel e o Bruno Alves entre os zagueiros, e aí você vê como o Bruno Alves é um cara realmente seguro, né? Eu já gostava dele aqui no São Paulo. E o Mancini falou na coletiva que ele foi um cara que já adota um espírito de liderança, quando ele fala todo mundo para ouvir, ele já tinha esse papel aqui no São Paulo, foi capitão várias vezes, então acho que foi realmente uma contratação muito importante que o Grêmio fez para jogar ao lado do Jeromel. O Kahneman, como você sabe, fez uma cirurgia no quadril, ainda está se recuperando, a tendência é que ele volte apenas no mês de abril. Na lateral direito, o Orejuela, que foi uma estreia, mas ele já tinha vestido a camisa do Grêmio e jogou bem ao seu estilo, né, de uma forma bem ofensiva pelo lado direito. O Diogo Barbosa pelo esquerdo já não subiu tanto assim, inclusive tentou participar por dentro muitas vezes de algumas jogadas, porque pela esquerda ele tinha o Ferreirinha. O Ferreirinha com o Campaz sendo esse meia armador, o Janderson do lado direito e o Diego Souza no ataque. Dupla de volantes, Thiago Santos e Lucas Silva. Basicamente o mesmo modelo. Agora, o Campaz ele não é um meia, né, armador, ele é um meia atacante. Então escalá-lo por dentro foi uma alternativa que o Wagner Mancini encontrou na ausência de Martim Benítez, o jogador que foi contratado para fazer essa função. Por conta de documentação, o Grêmio não conseguiu inscrevê-lo ainda e por isso ele não está regularizado, mas imagino eu que será esse jogador. E imagino que a partir daí o Campaz possa jogar pelo lado do campo, aberto pelo lado direito, provavelmente, com o Ferreira pelo lado esquerdo e o Diego Souza na referência. O Janderson, que hoje ocupou essa função no ataque pelo lado direito, não é um jogador que enche os olhos. O Mancini até elogiou a disposição tática dele. Ele é um cara voluntarioso, um cara que realmente ocupou vários espaços, participou, se viu que ele estava participativo no jogo, disposto e tudo mais. Mas ele carece ainda de uma qualidade técnica. Já era assim no Corinthians, no Atlético Goianiense e agora no Grêmio. Tomara que ele realmente evolua ainda mais, né? Ele é da base do Corinthians, subiu muito rápido naquela necessidade do Corinthians de promover vários garotos e ainda visivelmente não estava pronto, né? Pegou uma rodagem no Atlético Goianiense e agora no Grêmio. Imagino eu que com todo mundo à disposição ele não seja o titular. Mas também acho que não comprometeu o primeiro jogo, eu não vou fazer nenhum tipo de análise definitiva individual aqui. O Ferreira, vestindo a 10 pela primeira vez, alternou com o Campaz, né? Muitas vezes ele atuou por dentro, inclusive tentando armar jogadas. Isso pode fazer com que o Ferreira não seja tão individualista, né? Que é uma grande crítica que a gente faz a ele. Muitas vezes ele tenta resolver as jogadas sozinho. Em alguns momentos ele também fez isso no jogo, mas em outras ele tentou participar, começando jogadas e tudo mais. Eu gostei, acho que o Ferreira pode evoluir como jogador, não sendo só aquele cara de lado, como também centralizando em alguns momentos, tentando armar algumas jogadas. O Diego Souza, por mais que a gente critique o Diego, né, que ele talvez esteja fora do peso e tudo mais, ele é um cara mais veterano, mais corpulento, aquela coisa toda, fez o gol da vitória, né? Fez aquilo que ele terminou o ano fazendo, gols. E ele marcou, se não me engano, 52 nos 2 últimos anos, é uma média altíssima, e já começou o ano fazendo mais um. Então, o Diego Souza a gente sabe, né?
ele sabe fazer gol. A questão é que em muitos momentos da temporada passada, o que também acabou, digamos, prejudicando o Grêmio nesse ano trágico do rebaixamento, é que ele estava visivelmente acima do peso, né? E aí não conseguiu ajudar como ele pode, porque ele pode realmente ajudar o Grêmio nesse acesso para a Série A, nesse retorno para a Série A. Basta ele estar exatamente um pouquinho mais em forma, né? Mas fez o que tinha que fazer. Ferreirinha por um lado, né? O Campaz acho que fez um gol de falta, um belíssimo gol de falta, se movimentou bastante, já mostra uma adaptação maior. O Mancini falou sobre isso também. É um cara que ano passado ele foi contratado por uma joia do Tolima, o Grêmio pagou muito caro por ele, mais de 20 milhões de reais, e de repente ele tinha que ser a solução do time no buraco que o clube estava vivendo. Complicado. O Filipão mesmo o sacou do time depois de alguns jogos porque disse que ele não estava pronto. E a gente via que ele não estava pronto. E jogador estrangeiro realmente tem essa dificuldade, ainda mais jovem, né? Aí o Grêmio colocou um apoio psicológico, nutricional, né? Um staff todo para cuidar do jogador, para que ele pudesse se adaptar. Bom, virou o ano, é óbvio que as coisas facilitam, né? E a gente já deu para ver, já conseguimos perceber que o Campaz já estava bem mais solto. Tomara, porque é um jogador de qualidade técnica, de boa finalização, e que aparece para o jogo. Pode ser que ele consiga ajudar o Grêmio, e aí, como eu disse, não por dentro, pelo lado. O Lucas Silva foi aquele jogador que terminou a temporada muito bem, né? Olhando de frente, jogando de frente, conseguindo armar o jogo muitas vezes, mesmo sem ser um armador, sem ser um meia, sendo um volante. O Thiago Santos à frente da defesa. Então o modelo do time tá assim, digamos assim, pronto. O Orejuela e o Diogo Barbosa deixaram um pouco a desejar, mas assim, acho que ainda começo de temporada, né? O Diogo a gente já conhece, o Orejuela é um cara que atuou muito ofensivamente, né? E a gente sabe que ele tem um problema defensivo, o Grêmio vai ter que ter uma cobertura boa ali pelo lado direito, se não quiser sofrer muito com investidas por aquele setor. De resto, o Mancini também promoveu outras estreias de garotos que foram bem na copinha, no time de transição, como o caso do Rildo, o Nicolas, que foi contratado junto ao Atlético Paranaense, né, no lado esquerdo, e também do Gabriel Silva. O Gabriel Silva chamou a atenção. Era um jogador que eu até não esperava, né? O Rildo, sim, ele é destaque já tem um tempo, né? O Rildo não é nenhum garoto, já tem 22 anos e só agora está sendo aproveitado no profissional. O curioso é que o Rildo se destacou no time de transição jogando pelo lado esquerdo, aberto. Ele entra no lugar do Campaz e ele entra por dentro. Essa mexida tática aí eu não entendi muito bem, mas também ele conseguiu em alguns momentos alternar com o Ferreirinha e tudo mais. Deve ser foco do treinamento que acontece no dia a dia que a gente não acompanha. E no caso do Gabriel Silva, ele entrou pelo lado direito, sendo um meia atacante e, cara, fazendo muitas jogadas interessantes, uma delas uma pintura, né? Não saiu o gol por detalhe e seria um golaço. Ele corta dois jogadores, bate de perna esquerda, a bola bate na trave, assim, e poderia ter sido um belo gol ali naquele momento. O cara começando a jogar entre os titulares já faz uma jogada dessa diante da torcida. Gostei. Teve uma outra mexida tática do Mancini, que foi a entrada do Tonhão, o Rodrigues, no lugar do Orejuela, para fazer exatamente essa cobertura defensiva pelo lado direito. Claro que foi um teste como lateral, o Mancini falou também sobre isso, para ele ter uma opção de um cara ali pelo lado direito e um cara que não suba como o Orejuela e que tenha características defensivas também. Quando ele perceber que aquele lado está sofrendo, ele vai ter essa opção. Ou até mesmo de jogar com 3 zagueiros, se ele assim desejar. No Corinthians ele fazia isso. O Tonhão entrou então pelo lado direito, mas como lateral. É que ele tem o Cauã, o jovem que foi relacionado, destaque da Copinha também, na lateral direita. Mas o Wagner Mancini optou pelo Rodrigues exatamente para ter essa opção, imagino eu. Até porque de zagueiros o Grêmio só tem esses 3. Jeromel, o Rodrigues e o Bruno Alves. Então, numericamente está faltando mesmo defensores, talvez fosse mais interessante ele testar o Cauã mesmo pelo lado direito e ter o Rodrigues como uma opção na defesa. Mas enfim, achei uma mexida tática assim, interessante para a gente observar na sequência. Muito pouco, muito cedo, mas essa foi a estreia do Grêmio na temporada, uma temporada que será difícil, e que não vai começar apenas no gauchão. O Mancini fez questão de dizer que o time ainda está em pré-temporada, não confirmou se vai com titulares contra o Aimoré, talvez volte o grupo de transição, e só contra o Juventude, aí sim o Grêmio
finalmente comece a temporada de vez com os titulares, porque aí vai pegar um time de Série A, um time mais tradicional, um rival dentro do futebol gaúcho, e aí obviamente a coisa vai começar a funilar já no estadual, mas como preparação para o que vem pela frente, uma Série B dificílima. O que vocês acharam da estreia do Grêmio? Quem assistiu, se você quiser fazer alguma sugestão, algum comentário, eu vou pedir para você comentar aqui embaixo e também deixar um like nesse vídeo. E se inscrever no canal, que é muito importante. Eu volto na próxima. Tchau!